Se você já pensou em investir alguma vez ou já faz isso, deve ter pesado qual seria a melhor forma de investimento. Por um lado, você não quer perder o que investe, quer ter certeza de que vai ter um retorno desse investimento. Por outro lado, quer ganhar o máximo possível, não importando o risco ou a volatilidade. Exatamente esse dilema que pode passar pela sua cabeça quando falamos de renda fixa versus a renda variável. É mais ou menos sobre isso que estamos falando, como equilibrar segurança com alto retorno. Ficou confuso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Aqui no Brasil, investidores não têm muito costume de investir em renda variável, por inúmeros motivos. Parte pelo medo de perder dinheiro, já que o brasileiro médio realmente não tem muitas reservas. De acordo com uma pesquisa de 2017 realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 52% dos brasileiros não têm reserva financeira alguma. Uma pesquisa mais recente de 2020, conduzida pela Capital Research, traz outras informações interessantes. Nessa pesquisa, 70% dos entrevistados afirmaram que investiriam se tivessem mais dinheiro e 63% investiriam se tivessem mais conhecimento. Ou seja, é uma questão de falta de dinheiro, mas também de falta de informação e talvez até de educação financeira no geral. Outro motivo do baixo investimento brasileiro em renda variável é o simples fato dos juros básicos por um bom tempo estarem bem altos por aqui, o que garantia um relativo bom retorno com a renda fixa. Mas por que juros altos têm esse efeito nos investimentos de renda fixa? E qual é a definição de renda fixa? É somente um investimento mais seguro de retorno menor, enquanto renda variável é mais arriscado com maior retorno? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo, que é parte de uma nova série aqui do canal, Manual Básico de Economia. Nosso objetivo é explicar de forma clara para que você possa entender um pouco melhor conceitos fundamentais de economia e finanças que são essenciais para compreender as notícias, discussões políticas e até mesmo a controlar melhor as suas finanças. Mas não temos nenhuma pretensão de fornecer um guia para investimentos, só desejamos esclarecer temas nessa área que para muitos soa como se fossem grego. Caso você deseje começar a investir, mas ainda não sabe muito bem como, a gente recomenda que você busque uma instituição financeira da sua confiança. E se essa for a sua primeira vez aqui no Manual do Brasil, aproveita para dar uma olhada nos nossos conteúdos. Não deixe de conferir todas as nossas playlists. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. Vamos então primeiro definir cada uma dessas formas de investimento, começando pela renda fixa. Nesse tipo de investimento existem regras pré-estabelecidas que definem como a remuneração será calculada. É como se o investidor fizesse um empréstimo e o retorno se seu investimento viesse nos juros desse empréstimo. Exatamente por isso, juros altos costumam fazer da renda fixa mais atraente. E para quem exatamente o investidor empresta? Para bancos, empresas e até mesmo governos. São os emissores de títulos de renda fixa. Se antecipar com maior precisão o quanto se vai receber costuma fazer desse investimento mais seguro. E como você já deve ter percebido, essa segurança costumeira é uma das suas vantagens. A desvantagem é que, a princípio, investimentos de renda fixa costumam ter uma menor rentabilidade. Como se dá a rentabilidade nesse tipo de investimento? Existem alguns indicadores que servem de parâmetros para investimentos de renda fixa. Os principais deles são a Selic e o CDI. A Selic é a taxa de juros básico da economia, que é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central. Através dela, se define as operações de crédito no Brasil e, a partir dela, que o governo determina como irá remunerar quem comprou títulos da sua dívida. A taxa do CDI, do Certificado de Depósito Interfinanceiro, é a média dos juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo que são efetuadas entre os bancos, diariamente. Mas a CDI e a Selic costumam ter valores bem aproximados. Mas essas taxas são só referência para o rendimento, são uma parte da história. Existem diferentes padrões de rendimento e investimentos em renda fixa. Por exemplo, a remuneração por papéis pós-fixados, que utiliza sim de taxas como essas que acabei de citar. O título tem seu valor calculado usando indicadores pré-determinados como parâmetro. O investidor pode até saber qual indicador utilizado, mas não consegue ter certeza de quanto irá receber em reais, já que isso vai depender da atualização desse indicador usado, que muda ao longo do tempo. Já a remuneração por papéis pré-fixados, os juros são fixos. Então, o investidor já sabe o quanto vai receber em reais. E existem também os papéis híbridos. Nesse caso, parte da remuneração se dá por juros fixados e outra parte por um indicador que pode mudar.
Aqui no Brasil, se você optar por investir em renda fixa, existem algumas opções para você escolher. Eu vou falar aqui superficialmente sobre algumas delas, caso você queira pesquisar mais sobre isso no futuro, ou até mesmo caso você queira sugerir mais vídeos especificando cada uma dessas opções, é só deixar o seu comentário. Temos o investimento em títulos públicos, onde o investidor empresta dinheiro ao governo. Esse costuma ser um investimento seguro, já que é garantido pelo próprio governo, e seus títulos são emitidos pela mesma instituição que imprime dinheiro no país, ou seja, o próprio governo. Para pessoas físicas que queiram investir em títulos públicos brasileiros, existe o Tesouro Direto, para ajudar numa popularização do investimento pelo cidadão comum. No Tesouro Direto há papéis pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Se o governo emite títulos para conseguir dinheiro através de empréstimos, os bancos também podem fazer isso. E o fazem através dos certificados de depósitos bancários, o CDB. Geralmente o CDB funciona com papéis pós-fixados. Costuma usar o CDI, que a gente falou, como referência. Em alguns casos, os CDBs podem ter uma rentabilidade bem baixa, menor que a CDI, que, como disse, costuma ter um valor próximo da Selic. Mas alguns bancos estabelecem taxas de mais de 100% do CDI para fazer do investimento um pouco mais atraente. As letras de crédito funcionam do mesmo modo muito parecido com os CDBs, com a diferença de que são atreladas a atividades de crédito nos setores imobiliários ou do agronegócio, por exemplo. Já as debêntures são como os CDBs e títulos do governo, uma representação de uma dívida, mas de empresas que geralmente as emitem quando precisam levantar dinheiro para um grande projeto à frente, como, por exemplo, a construção de uma nova fábrica ou de uma nova unidade industrial. Agora, o investimento em renda fixa mais tradicional, sem dúvida nenhuma, é a tão famosa poupança. Eu tenho certeza que você já até imaginava que a poupança estaria entre os principais investimentos desse tipo. Para a poupança, não há taxas cobradas, e as regras são idênticas em todas as instituições financeiras. Há poucas vantagens hoje em se investir na poupança esperando um retorno considerável. Primeiro, pelo óbvio, a rentabilidade é muito baixa. Infelizmente, ainda temos muitos brasileiros, por desconhecimento, ainda deixam todas as suas economias rendendo na poupança. E o investimento em renda variável? Se os renda fixa têm regras bem definidas no momento da aplicação do investidor, os investimentos de renda variável não apresentam qualquer regra ou parâmetro para dimensionar os ganhos com a aplicação. Assim, se a renda fixa, o investimento se assemelha a um empréstimo, na renda variável ele pode se assemelhar a uma sociedade ou até mesmo numa aposta. A forma de investimento em renda variável mais conhecida são as ações, que são nada mais, nada menos que uma parcela do capital de uma empresa disponíveis para compra. Quem compra uma ação passa a ser sócio de uma empresa. E há então duas formas de se lucrar comprando ações: através da divisão dos lucros e dividendos dessa empresa com seus acionistas e através da valorização das próprias ações no mercado e na bolsa de valores. Há também os mercados de opção, onde a transação é de contratos que estabelecem o direito de vender ou comprar uma ação ou qualquer outro ativo no futuro por um preço pré-estabelecido. Uma forma de investimento em renda variável que tem ganhado bastante visibilidade são as criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. Essas são moedas que existem virtualmente e não estão atreladas a nenhum governo. Funcionam como um código que pode ser convertido em valor através de redes de pessoas que, agindo de forma descentralizada, registram as transações feitas com essas criptomoedas. Vale aqui a gente destacar que esse tipo de investimento de renda variável pode ser considerado muito arriscado, quase que uma aposta em determinada moeda virtual. Finalmente, eu lembro aqui que é possível investir em renda variável através de fundos de investimento, que são basicamente formas do investidor ou grupo de investidores delegar para um gestor profissional as decisões sobre compra e venda desses papéis e desses títulos, o que obviamente significa que vai haver algum tipo de remuneração, uma taxa de administração. Para reforçar, vamos lembrar que na renda fixa você tem investimentos mais seguros, mas com menos rentabilidade, enquanto na renda variável você tem maior rentabilidade com menor segurança. Isso não se resume à comparação das duas. A rentabilidade, por exemplo, a renda variável só tem uma rentabilidade alta a longo prazo. A curto prazo, a renda fixa costuma ter uma rentabilidade comparável e às vezes até maior do que a renda variável, já que as chances de se perder os investimentos são bem menores. Mas como não há grandes variações na renda fixa, não há possibilidade de eventuais ganhos significativos como acontecem na renda variável. Essas variações, aliás, são chamadas de volatilidade, e essas oscilações nos valores dos ativos
motivos contribuem para a classificação de risco e para a rentabilidade desses investimentos. E mesmo quando eu falo aqui que renda fixa é mais segura, na verdade seria mais preciso dizer que a renda fixa é mais previsível. Ambas possuem regras bem definidas e são reguladas por normas e leis. Não é como se o investidor em renda variável ou de renda fixa estivesse sozinho num cenário, como se fosse cada um por si ou Deus por todos. A própria Bolsa de Valores, no nosso caso aqui no Brasil a B3, organiza sistemas para garantir integridade das transações. E há também órgãos de fiscalização, como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal responsável por fiscalizar e disciplinar os envolvidos em transações no mercado financeiro. Agora é com vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema. Se ficou alguma dúvida, se gostaram desse tipo de vídeo, quais outros temas de mercado financeiro, bolsa de valores e economia vocês gostariam de ver por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Com certeza faria... Ah, porra, errei, caralho.